Boa noite, meus irmãos. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que tempo maravilhoso de louvor, de adoração ao nosso Deus. E agora nós teremos o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, amém? Antes de nós entrarmos no nosso texto, na nossa meditação de hoje, eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão nos visitando essa noite, primeira, segunda, terceira vez. É uma alegria imensa poder recebê-los em nossa comunidade de fé, em nossa igreja, que vocês possam se sentir realmente acolhidos, abraçados, em família, amém? Eu quero, tenho o privilégio, até brinquei, tem uns meninos ali, levanta a mão aí, que bom que vocês aceitaram o convite de vir para o culto. A gente chegou uns minutos mais cedo, eles estavam jogando bola, e aí eu fui jogar um pouquinho com eles, e eles prontamente aceitaram. Que bacana, que bom que vocês vieram. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, antes ainda, eu quero fazer a indicação de um livro que está na nossa livraria. Obrigado, Miro. A recomendação, nós falaremos um pouco sobre isso. É o livro do pastor Tim Keller. O nome do livro, o título é Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. É um livro maravilhoso, né? Então nós recomendamos, indicamos aos irmãos. Tem uma unidade, então se os irmãos desejam adquirir, vai estar ali atrás no final do culto, amém? Aos que nos visitam também, nós sempre falamos que em nossa igreja nós costumamos fazer séries de pregações. Normalmente nós fazemos séries de pregações expositivas. Pegamos algum livro da Escritura Sagrada e expomos versículo por versículo. E agora, na nossa comunidade de fé, nós estamos fazendo a exposição do livro do profeta Abacuque. Ficamos uma semana, sem expor o livro de Abacuque, estamos retornando agora. E hoje nós falaremos um pouco sobre avareza e injustiça. Eu já quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura dos versículos de número 6 até o versículo de número 11. E já convido os irmãos a permanecerem também com as suas Bíblias abertas para irmos acompanhando o texto na medida em que vamos expondo. Os irmãos encontraram? Também estará projetado aqui à minha direita. Versículo 6. Assim está escrito a palavra do Senhor. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Apenas para nós contextualizarmos um pouco o texto que lemos, na semana retrasada o nosso irmão Fabiano expôs o texto anterior ao que lemos, e nós vimos que pela segunda vez no livro, Deus responde o profeta Abacuque. Os irmãos lembram que a grande questão do profeta é: por que Deus, que é justo, que é bom, permite o mal? A grande questão do profeta Abacuque é: por que o mal por vezes prospera? Por que os ímpios prosperam em cima dos justos? Ao observar os seus dias, e não é dias diferentes dos nossos,
Parece que a maldade é quem predomina neste mundo, não é assim? E nós vimos que Abacuque faz questionamentos, perguntas ao Senhor, e ele pergunta a Deus: ei, Senhor, até quando essas coisas irão acontecer? Vocês lembram o que acontece? Deus responde o profeta, mas ele responde de forma completamente diferente de como o profeta gostaria. A resposta de Deus é surpreendente, vocês lembram? Qual é a resposta de Deus? A primeira resposta, a resposta é que Deus usaria a nação da Babilônia, os caldeus, uma nação ímpia, para disciplinar o seu povo. Mas é claro que isso gera um novo problema para o profeta. A questão agora é como Deus pode usar uma nação ainda mais perversa para punir Judá. Outra vez, o capítulo 2, nós temos a abertura dele com a resposta divina a esse dilema. E após afirmar que o justo viverá pela sua fé, por sua fé, no versículo 4, agora, a partir do texto que lemos, Deus começa a descrever 5 ais. Você observou no texto? Como é que começa ali? A parte B do versículo 6. Ai daquele. O que é isso? Agora nós encontraremos 5 pronunciamentos de juízo contra a Babilônia. Mas o que nós já podemos fazer de ligação entre os textos é que basicamente há um contraste aqui. Enquanto, versículo 4, enquanto que o justo vive pela fé, agora os ímpios vivem sempre para seus prazeres e desejos. Eles vivem dessa maneira, sem medirem esforços para alcançá-los. Acontece que aqueles que desejam viver seguindo as suas próprias leis e o seu coração, mais cedo ou mais tarde, colherão os frutos da sua maneira ímpia de viver. Esses ais aqui não apenas denunciam os pecados daquela nação, mas também revelam o padrão do juízo divino sobre qualquer sociedade que viva na injustiça. É o que acontece no texto. E hoje nós veremos 2 desses ais, 2 desses juízos. O primeiro deles está no versículo 6 até o versículo 8, e o segundo está do versículo 9 ao versículo 11. Observe comigo, Deus fala, Deus mostra que a Babilônia será derrubada. É claro que, quem sabe, a queda da Babilônia demoraria a chegar, de um ponto de vista terreno, eles pensavam. Mas a verdade é que Deus não mente, a queda da Babilônia virá. O que nós podemos já aprender nesses versículos, o que de antemão nós observamos é que todo mal, toda a corrupção, todos os reinos e governos injustos deste mundo, um dia cairão. O mal pode florescer por um tempo, e para nós, esse tempo pode parecer longo, mas não será para sempre. O versículo 6 começa mostrando que a Babilônia será zombada e desprezada pelas próprias nações que ela mesma havia conquistado. Será zombada e desprezada pelas nações que eles mesmos tanto fizeram sofrer. Você consegue observar aqui que há a lei da semeadura? Eles irão colher aquilo que um dia plantaram. Mas nós não devemos pensar que isso se refere apenas a eles. Esses mesmos ais que foram lançados contra a Babilônia poderiam facilmente ser aplicados a Judá naquela época, porque nós estamos vendo que o povo da aliança também estava seduzido por essa maneira ímpia de viver. Meus irmãos, nós devemos lembrar que a Babilônia era de fato uma nação cruel. O que eles fazem? Eles roubam, eles extorquem outras nações a fim de obter um império gigantesco. Eles são aqueles que batem no peito
a fim de mostrar as suas grandezas, as suas conquistas, o seu império gigantesco. O profeta Jeremias, no seu livro, ele fala que essa nação roubou inclusive objetos valiosos do templo de Jerusalém. E além de saquearem, diz o texto que eles derramaram sangue. Ou seja, eles eram violentos. E quando nós observamos cada um desses ais que aqui encontramos, desses juízos, eles apontam para um mandamento quebrado. Aqui há a quebra da lei. E isso é quando a lei de Deus é quebrada. Nós precisamos entender, Deus não deixa impunes os infratores da sua lei. A verdade é que o pecado não ficará impune para sempre. Esse primeiro juízo que nós vemos aqui, basicamente se dá pela quebra do 8º mandamento. Que a lei do Senhor diz, vocês lembram? Qual é o 8º mandamento? Não furtarás. Era exatamente o que os babilônios estavam fazendo. Mas como eu disse, há um limite para o prevalecimento do mal. Lembrem que Abacuque questionava, Senhor, até quando, Senhor? Mas agora nós veremos que toda quebra de lei, toda quebra da lei de Deus, não permanecerá impune. O texto que lemos, alguns comentaristas dizem que ele é um cântico fúnebre da queda da Babilônia. Sabe o que é isso? Aqueles que tanto valorizaram os seus feitos, aqueles que exaltaram o seu próprio nome, aqueles que pela avareza, pelo amor às riquezas, buscaram enriquecimento ilícito, serão reduzidos a nada. Aqui, profeta, Deus está mostrando ao profeta que o enriquecimento ilícito é uma maldição. Versículo 6, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Deus está mostrando ao profeta e a nós que o enriquecimento ilícito está debaixo de um ai condenatório. Percebam, a Babilônia, os babilônios conquistaram tudo, e isso deu a eles o que? Uma aparente segurança. É exatamente o que a avareza faz no coração. Eles se sentem seguros, mas sem saber que estão fazendo a sua própria sentença de condenação. Meus irmãos, falei recentemente no retiro de homens em Carazinho. Os irmãos que estavam irão lembrar. E observando esse texto, eu digo a mesma coisa. Em nossos dias, não é diferente. As pessoas estão dispostas a matar e morrer pelo dinheiro, pelo enriquecimento, não importando a maneira de chegar lá. As pessoas fizeram do dinheiro seu Deus, depositaram a confiança do seu coração, não no Deus verdadeiro, mas no falso Deus chamado Mamon. As pessoas amam o dinheiro, e muitas pessoas pensam que estão seguros pela quantia que tem na conta bancária. A grande questão disso tudo é, o que nós podemos fazer contra o engano de termos um coração avarento? Olhemos para a palavra do Senhor. O 8º mandamento que os babilônios quebraram aqui, não se resume apenas ao não furtar, ele tem implicações práticas, positivas. Esse mandamento pressupõe outras coisas, e uma delas é a ética do trabalho. Enquanto muitos querem enriquecer de forma ilícita, a palavra de Deus nos manda trabalharmos. Uma das maneiras de livrar o nosso coração da avareza é ter uma visão correta do que é o trabalho.
O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, Efésios 4:28, ele diz o seguinte: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Perceba, o 8º mandamento não apenas proíbe o furto, mas ele tem implicações positivas. E quais implicações são essas? O 8º mandamento ordena um estilo de vida de generosidade, de compaixão e amor. É por isso que agora, se você foi achado em Cristo, recebeu um novo coração, então a motivação do seu coração se torna outra. Agora você não trabalha simplesmente para enriquecer, mas em primeiro lugar você trabalha para a glória de Deus e para abençoar pessoas, com seu amor e com a sua generosidade. Mas eu sei que para muitos não é fácil, não é? É um mundo extremamente egoísta, onde nós apenas visamos o que? O nosso próprio interesse, o que eu vou fazer para me dar bem. Mas esse é um momento para refletirmos o quanto há de egoísmo em nosso coração. Será que pensamos realmente em Deus e nos outros através dos nossos ganhos, através do nosso trabalho? O autor, Tim Keller, nesse livro ele escreve, ele diz o seguinte, que todo trabalho legítimo é uma forma de, Gabi, se quiser passar, todo trabalho legítimo é uma forma de amar o próximo. E ele diz, quando usamos nossas habilidades, criamos bens, oferecemos serviços, trazemos beleza ou ordem ao mundo, estamos cooperando com Deus para o bem comum. Ele segue, ele diz, o cristão não é dono absoluto do que possui. O que temos é confiado por Deus para ser administrado de forma sábia e generosa. Isso significa que devemos usar recursos, dinheiro, tempo, dons, não apenas para nós, mas para promover justiça, ajudar necessitados e sustentar a missão de Deus no mundo. Nós precisamos entender isso. Precisamos que o nosso coração esteja livre da avareza e do egoísmo. Irmãos, eu sei que ao olharmos para os babilônios, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que, sim, tudo que nós plantamos, colheremos, e eu não estou aqui fazendo menção à teologia da prosperidade, nós odiamos isso. Nós não estamos dizendo, ei, você tem que fazer para depois receber, não é isso. Mas eu estou dizendo que se de fato você investir com seu tempo, com seus dons, com seus recursos no reino de Deus e em pessoas, você colherá frutos não apenas terrenos, mas eternos. Entenda isso. A grande questão é, o que tem lhe impedido de ser generoso? Pelo menos podem existir 2 motivos para isso. Ou o seu coração está assim tomado por avareza, ou você ama realmente o dinheiro acima de outras coisas, ou então você ainda não notou a generosidade do seu Deus. Cristãos contentes em Deus, satisfeitos em Deus, são generosos. E a generosidade talvez seja uma das melhores maneiras de saber se as riquezas são um Deus em nossa vida, se o nosso coração está tomado por avareza ou não. Meu irmão, minha irmã, se você adora o dinheiro, ou você vai levar a vida sempre ansioso, tentando ter mais, ou então você vai ter o coração tomado pelo medo de perder o que tem. Entenda, a sua segurança não está em quanto você tem. A sua segurança está em Cristo Jesus, que prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí deve estar a sua confiança e segurança em Cristo Jesus. Mas avançando,
além da avareza dos babilônios. A gente pode ver dos versículos 9 a 11, a injustiça que eles praticavam. Aqui nós temos o segundo ai, o segundo juízo sobre eles. Observe o texto. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. O que eles estão fazendo aqui? Eles usaram da injustiça para obterem lucros. E por conta disso nós veremos que o juízo virá sobre eles. Deus diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. E o texto também diz que eles fazem isso para o seu ninho. Como é isso? Como diz o texto? No alto, para escapar das garras do mal. Sabe o que é isso? É uma busca por segurança no lugar errado. Essa nação cruel usa de avareza, de injustiça, e notem que de certa forma eles conquistam o poder. De certa forma eles se tornam grandes. E esse era o questionamento de Abacuque. Ei Deus, como pode eles estarem se dando bem, sendo que estão fazendo dessa maneira? Mas a justiça de Deus jamais falhará. Todo aquele que deposita a sua confiança em si mesmo e no que tem, um dia será abalado, pois não poderá permanecer de pé diante do Supremo Juiz. Nada neste mundo será capaz de nos justificar perante Deus. Um dia Ele julgará toda a injustiça deste mundo. Meus irmãos, eu não sei se você percebeu, mas a Babilônia é o retrato do orgulho humano elevado ao máximo. Um povo que é inimigo de Deus, que viviam como se fossem autossuficientes, um povo cruel. Mas eu pergunto a você, diante de tudo que nós estamos vendo da Babilônia, o que você acha desse texto? Um pouco pesado, não é mesmo? E a pergunta que eu lhe faço é: como você olha para a Babilônia? Sejamos sinceros, qual é o seu sentimento em relação à Babilônia? Ah, Deus, acaba logo com isso. Sabemos que o juízo sobre eles virá, e o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que decidiram viver de forma avarenta, injusta, ímpia. Mas meu irmão e minha irmã, talvez você não tenha notado, mas esse texto está falando de mim e de você. Como assim? Eu e você éramos como a Babilônia. Quando a gente olha para esse retrato sombrio da Babilônia, nós não podemos cair no engano de pensar que se trata apenas deles lá no passado. Não. A palavra de Deus é um espelho. E o que vemos na Babilônia é, na verdade, a imagem da condição do coração humano sem Deus. Antes, por isso que eu lhe perguntei: o que você acha da Babilônia? A grande questão é: nós éramos como a Babilônia. Antes de Cristo nos alcançar, nós éramos como eles. É ou não é? Nós vivíamos dominados pela cobiça, buscando significado em coisas terrenas, colocando a nossa confiança em riquezas, prazeres, na autossuficiência. Não, eu sou bom o suficiente. E por isso, nós precisamos entender que todos nós, todos, sem exceção, todos nós quebramos a lei do Senhor. Todos nós merecíamos que a ira de Deus recaísse sobre nós.
e Deus se derramasse a sua ira sobre nós, seria completamente justo e bom. A verdade é que todos nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e aos Colossenses, ele diz, o texto que lemos no começo, éramos inimigos de Deus, mas Deus demonstrou o seu amor para conosco, e fomos justificados por Ele. Porque fomos justificados por Ele, fomos também salvos do quê? Da ira de Deus. Entenda, a ira de Deus era para recair sobre você. Você está entendendo? Agora você começa a pensar, eu acho que a Babilônia não era tão ruim assim. Era. O seu coração também era. O meu coração também. Completamente depravado, corrupto, mau. Odiávamos a Deus, não queríamos saber de Deus, não buscávamos a Deus. Mas, em Colossenses, o apóstolo Paulo fala que fomos tirados então do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Portanto, meus irmãos, que ao olharmos para a Babilônia, nós não podemos pensar que somos melhores que eles. Nós não somos. Como eu disse, o nosso coração era tão corrupto quanto o deles. Mas talvez você diga, não, eu não era tão mal assim. Será? Vamos fazer um exercício? Dos 10 mandamentos, quantos mandamentos você já quebrou? Todos, não é mesmo? Talvez você diga, não, eu nunca adulterei, eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo. Jesus, no Sermão do Monte, diz que aquele que olhar com intenção impura, já adulterou no coração. Você imagina então ter quebrado a lei do Senhor e um dia ter que comparecer perante o grande juiz, aquele que não pode sofrer barganha, aquele que não passa pano. Você imagina você chegando diante dele, e ele mostrando para você a sua quebra da lei. Você já teve outros deuses além de mim? Já, por diversas vezes eu fiz do dinheiro, da família, de outras coisas acima do Senhor, já quebrei. E aí? Você imagina diante de Deus, perante a sua lista de quebra de lei, o que Deus teria que dizer para você? Condenado. Não tem jeito. E como eu disse, Deus seria completamente justo e bom. Essas são as más notícias do Evangelho. Sabe o que é isso? Quando você olha para a lei do Senhor, e você observa que você quebrou a lei de Deus, você precisa entender uma coisa: você não é tão bom quanto parece ser. Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa de um Salvador. A boa notícia é que o Salvador Jesus Cristo se entregou, recebeu a ira que era nossa e nos deu uma nova vida. Sabe o que é isso? Sabe quando a palavra de Deus diz que foi nos colocado, imputado justiça sobre nós? É como se na sua conta bancária você tivesse negativo. Essa é a ideia. Você está negativo perante Deus. Não tem o que você possa fazer. Mas aí vem Jesus Cristo com seu sacrifício perfeito e coloca justiça sobre você. A conta fica no azul. Não é por algo que você fez. É pelos méritos de Cristo somente. Entenda isso. Babilônia
nós, sem Deus, somos exatamente como avarentos, violentos, injustos. Babilônia é esse retrato do coração sem Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que é somente o Evangelho, o poder de Deus, que nos tira desse cativeiro e nos dá uma nova vida. E essa nova vida é de fato nova vida. Sabe por quê? Porque agora a vida ganha sentido e significado em Cristo. Embora fôssemos como a Babilônia, Deus não nos deixou nesse estado. Em Cristo Ele interveio na nossa história. O apóstolo Paulo em Efésios 2, relatando essa transição, falando dessa nova vida, ele diz: ei, vocês mesmos, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês seguiam o curso deste mundo, vocês viviam segundo as paixões da carne, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É exatamente isso. Éramos como esse povo cruel, mas Deus mudou a nossa vida. Meus irmãos, antes de irmos para algumas aplicações, que nós possamos olhar para o texto que meditamos e lembrar, é claro, o mal não ficará impune de forma alguma. Babilônia com toda a sua avareza, injustiça e violência cairá. Veremos isso. A própria criação testemunhará contra ela, conforme o versículo 11. Mas esse texto também é um ótimo alerta. É um ótimo texto para nos lembrar que há somente duas únicas maneiras de viver. Ou nós vivemos pela fé, conforme o versículo 4, pois o justo vive pela sua fé, ou então viveremos como a Babilônia. Não há outro meio. Entenda, é um contraste que temos no texto. É um contraste que nós vemos aí, o justo esse vive pela fé, mas agora o ímpio não, o ímpio vive enganando, vive mentindo, vive uma vida de violência, de injustiça, de avareza. É o que nós vemos à luz desse texto. Como é que o ímpio vive? Como vemos aqui? Vive pela avareza. Babilônia era assim. Amontoava bens roubados, explorava nações inteiras, confiava em suas riquezas. Bem, na verdade é que o coração avarento nunca estará satisfeito. Ele sempre quer mais e mais, sempre acha que precisa de mais para estar seguro. Mas e o justo? O justo vive pela sua fé, ele confia que Deus é a sua provisão, ele não acumula apenas para si, mas ele trabalha com honestidade para glorificar a Deus e abençoa os outros com seus recursos. Enquanto que o ímpio retém e acumula, o justo reparte e investe no reino. Enquanto o ímpio vive pela injustiça. Versículo 9, nós vimos, diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. A injustiça aqui retratada é que a Babilônia buscava vantagens às custas do sofrimento dos outros. A Babilônia construiu seu império sob sangue e roubo. Muitos hoje fazem parecido. Talvez não matem, não cometam essa barbárie, essa violência, mas trapaceiam no trabalho, mentem nos negócios, vê os outros apenas como uma mera oportunidade de lucro. Mas o justo não. O justo é diferente. O justo é íntegro em tudo o que faz, mesmo quando isso custa algo. O justo não vê os outros como objetos rentáveis, o que eu posso ganhar do fulano, não. O justo vê o outro como a imagem do seu Deus. Outra coisa que muitos ímpios vivem por uma aparente segurança,
como vimos, é o caso da Babilônia. O texto fala do ninho alto. Os babilônios acreditavam que com riquezas e poder poderiam escapar do mal. É o que muitas vezes nós pensamos. Mas isso é uma falsa sensação de segurança. Meus irmãos, já então que o justo sabe que a sua segurança não está no quanto tem, não está no poder, ele sabe que a sua vida está escondida em Cristo, e portanto ele descansa no cuidado de Deus. Enquanto muitos temem perder o que têm, o justo confia que ainda que perca tudo, Cristo lhe é suficiente. Os caminhos dos justos e dos ímpios são diferentes. Mas não apenas os caminhos são diferentes, o final também será diferente. O texto diz que as pedras clamarão contra a injustiça. Nada, outra vez digo, nada ficará impune. É o que estamos vendo. Mas o justo tem outra história. Ele também quebrou a lei de Deus. Ele também foi culpado. Mas Cristo entrou em sua vida. Como eu disse, a ira que era devida a nós caiu sobre o Filho de Deus na cruz. Como eu disse, a justiça que não tínhamos foi colocada em nós pela fé. E portanto somos declarados justos diante de Deus. Entenda, de inimigos, culpados, passamos a ser filhos amados. Sei que você não é pentecostal, mas só isso você poderia dar um glória a Deus. Essa é a maior bênção que você já recebeu, meu irmão. De inimigo, você passa a ser amigo, filho de Deus. Dois caminhos. A pergunta é: em qual caminho você está construindo a sua vida? Pergunte a si mesmo: como você tem usado o que Deus tem lhe dado? Será que você tem sido generoso como Deus foi contigo? Ou será que você tem retido o que o Senhor lhe tem confiado? Outra coisa, se pergunte: onde está a confiança do seu coração? Será que você trabalha mais e mais e mais pensando simplesmente na ideia de: não, eu estou trabalhando para deixar algo para os meus filhos? Parece uma ideia legítima, legal, né? Mas talvez você esteja perdendo seus filhos, porque o que é mais importante, presença, tempo juntos, você não tem dado, porque você acha que poderá deixar algum recurso financeiro para ele, que é o mais importante para a vida dele. Não é. Você pode deixar uma fortuna para os seus filhos, e falhar miseravelmente por não ter dedicado tempo a ele, tanto emocional como espiritual. Entenda isso. Seja generoso com os seus filhos, seja generoso com a sua família, seja generoso com os colegas de trabalho, seja generoso com a sua família de fé. Invista no que realmente vale a pena. Como você tem tratado aqueles que Deus colocou no seu caminho? Será que você tem visto pessoas apenas como meios para alcançar o que você tanto deseja? Essa é a grande questão. Existe uma música do Titãs, chamada Epitáfio. Você conhece essa música? Bem famosa. Ele começa assim: você devia ter amado mais. Eu não lembro o resto, mas
devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter trabalhado menos, se importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. A grande questão é que no Evangelho nós encontramos sentido. De que maneira? No Evangelho nós encontramos nós podemos redimir o tempo, nós podemos dedicar tempo ao que de fato importa. Por isso, meu irmão, se pergunte: será que você tem visto pessoas apenas como meios para alcançar o que você tanto deseja? Aquele trabalho que você tanto se dedica, é bênção? Claro que é. Mas ele é mais importante que a sua família, que o seu tempo com Deus. Que você pense nisso. Outra coisa, meu irmão, pode ser que você se identifique como um cristão. Pode ser que você tenha nascido e crescido na igreja, mas a sua vida no íntimo se parece mais com a dos babilônios, marcada pela busca egoísta, pela avareza, pela falsa segurança em bens, pelo orgulho, pela injustiça. Se essa é a sua realidade, ouça a voz de Deus hoje. Arrependa-se, não adie, não endureça o coração, não continue vivendo como se o juízo de Deus fosse apenas para os outros. Arrependa-se hoje mesmo, volte-se para Deus e receba a graça que só Ele pode dar. Então valorize o que de fato vale a pena, valorize o que precisa ser valorizado, não inverta as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos por esse tempo onde podemos ouvir do Senhor. Eu sei que o nosso coração nessa noite foi confrontado, foi aberto feridas, quem sabe, foi exposto. Mas isso é bom, pois há tempo de mudança. E nós te pedimos, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para vermos onde estamos errando, para vermos a maneira como estamos vivendo. Eu sei que nós professamos a fé em Cristo, mas por vezes nós vivemos como os babilônios, preocupados com o dia de amanhã, porque pensamos em ter mais, mais e mais, e estamos negligenciando coisas que são importantes. Senhor, perdoa as tantas vezes que temos negligenciado o nosso relacionamento com o Senhor. Por às vezes estarmos tão preocupados com o que receber, enfim, o que fazer, temos deixado de lado a meditação na sua palavra, temos deixado de lado o tempo de oração com o Senhor, temos deixado de lado a comunhão com os irmãos, temos deixado de lado o tempo com a família. Senhor, nos perdoa por vivermos tantas vezes de forma ímpia. Essa é a maneira como os ímpios vivem. Mas eles não conhecem a cruz de Cristo. Nós que conhecemos, precisamos viver uma vida que louve ao Senhor. Uma vida que não se preocupa com o dia de amanhã, pois sabe que o Senhor está no controle de toda a existência. Senhor, não nos deixe querer nos apoiarmos em nossas conquistas, em nossos méritos, mas faz com que a confiança no nosso coração esteja somente em Ti. Assim nós clamamos e Te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.